Olá! O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, CONSEA, foi criado em 2003, com o objetivo de formular políticas públicas e definir orientações para que o Brasil garanta o direito humano à alimentação. O CONSEA prevê ainda uma participação da sociedade na formulação, execução e acompanhamento de políticas de segurança alimentar e nutricional. 11 anos se passaram desde a fundação do Conselho. O que aconteceu durante esse tempo? E os governos, o que fizeram nesse sentido? O deputado Francisco Campos, o Tito do PT, convidou o conselheiro do CONSEA, Edgar Moura, e Marcelo Mazeta Lucas, supervisor-geral de abastecimento da Prefeitura de São Paulo, para nos falar sobre segurança alimentar, políticas públicas e também sobre agricultura familiar. Deputado Tito, o que a gente fala sobre essas questões? Como é que está o Brasil nessa questão de segurança alimentar e nutricional? Quero cumprimentar o Edgar, Marcelo, e agradecê-los pela presença aqui hoje. Edgar, que é membro do Conselho Nacional de Segurança, e o Marcelo, que é supervisor aqui do abastecimento da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que essa questão da segurança alimentar, para nós no Brasil, deu um passo significativo. Criar um Conselho de Segurança Nacional, criar políticas públicas para tratar especificamente dessa questão e olhar com um novo olhar para a questão da agricultura familiar, para a questão dos assentamentos no nosso país, que são vocacionados a produzir comida e produzir a boa comida para nós brasileiros. Eu acho que esse avanço, a partir aí da criação do Conselho, do governo Lula, do governo Dilma, nós tivemos um grande avanço nessa questão desse direito fundamental. Acho que é o primeiro direito, porque não dá para imaginar alguém passando fome. Claro. Né? Não dá para viver com fome. Então, é uma questão importante e que pode ainda mais melhorar nesse sentido para que a gente erradique definitivamente a fome no nosso país e, sobretudo, a fome no mundo. Nós temos ainda números alarmantes com relação à questão da fome no mundo. Nós ainda assassinamos pessoas, a cada 5 minutos morre uma pessoa, uma criança que não chega sequer aos 10 anos de idade, de fome no mundo, uma vez que hoje ainda nós produzimos comida para tratar de 12 bilhões de habitantes, e nós só temos 7 bilhões. Então tem muita comida ainda jogada fora, nós temos muita gente que não tem acesso a essa questão da comida para o mundo afora. O Brasil está de parabéns. Eu acho que o Brasil venceu uma questão, está vencendo uma questão que aterrorizava milhões de brasileiros até muito pouco tempo atrás. Eu vivi grande parte da década de 90 em uma favela e pude sentir, viver muito próximo a esse problema da fome. Um dia eu perguntava para o menino o que ele fazia na favela, quando ele sentia fome, ele falou para mim, um adolescente, eu ando. Então foi o primeiro trabalho que a gente implementou nessa comunidade foi cuidar um pouco deste problema da fome presente ali, não só nas crianças, mas nos adultos, etc. Então eu queria perguntar aqui para o Edgar, ou pedir para o Edgar fazer um balanço para a gente, uma vez membro do Conselho Nacional. Vocês tiveram este ano um encontro nacional em Brasília para discutir esta questão e, sobretudo, os avanços e ainda os desafios que a gente tem pela frente. Temos números, Edgar, com relação a isso? Eu não sou bom de números na cabeça, mas assim, o último balanço, primeiro boa tarde, Tito, né? O último balanço, nós colocamos que o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, a política de segurança alimentar também, ela está estruturada em vários programas, né? Então, discutir hoje segurança alimentar, como falou o deputado Tito, e erradicar a fome, está ligada a vários programas. Então, hoje a gente vem discutindo muito um PL, até que está aqui nessa casa, de regulamentar a publicidade, né? Que isso tem tudo a ver com uma alimentação saudável. Sim. Onde os nossos jovens, nossas crianças são bombardeados com a propaganda, com alimentos não saudáveis. Isso está ligado, quando você vai lá para outra região, saindo um pouco de São Paulo e outros mais para o norte e nordeste, você vai ver um programa de cisternas que tem tudo a ver com a questão da água, né? Que agora São Paulo também começa a se preocupar também com a questão da segurança alimentar
e a questão da água. O Conselho fez um balanço também da importância da questão da terra, né? Então, hoje, você vai ter um olhar das comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhos, os indígenas, tantos outros num Brasil com tanta diversidade, e que para você trabalhar a segurança alimentar, para você trabalhar a alimentação na mesa, você precisa ter um enfrentamento da política da questão da terra. Sim. Então, a regulação fundiária também é um outro ponto assentamentos também que passa dirigidos. Certo, a questão da terra voltado à agricultura familiar, que aí você tem dois focos, né? Os assentados, né, da reforma agrária, e os outros sitiantes, as outras fazendas que também fazem a produção. O Conselho fez aí uma 4ª conferência mais 2, né? O ano que vem entramos na 5ª conferência, então nós fizemos assim 4, fizemos 2 anos e uma avaliação dos 2 anos de conferência, e tivemos vários avanços, tem muita coisa para fazer, mas tiramos alguns eixos importantes, como essa questão da terra, o programa, o PAA, né, Programa de Agricultura Familiar, é um outro programa interessante, né, que faz com que você possa trabalhar a comercialização e os produtos que são produzidos na agricultura familiar, né, possam chegar com mais facilidade à nossa mesa. Fizemos um balanço importante do outro programa para nós, que foi o PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Você falou de agricultura familiar, só para eu questionar, eu tive a oportunidade até de conversar com algumas pessoas que trabalham com isso, principalmente em assentamentos, e eles reclamavam ou pediam ao governo mais linhas de crédito. Por quê? Exatamente para que esse produto chegue à mesa do consumidor. Há essa interação, ou seja, dentro do CONSEA, com as ministérios, vamos dizer assim, dentro da realidade da União, exatamente para criar mecanismos de aprimoramento dessas ferramentas, por exemplo, de incentivo à agricultura familiar? Sim. Como eu estou no Conselho representando a sociedade civil, que acho que é importante colocar isso. Tá. O Conselho ele é formado de 1/3, 2/3. Então, com isso, o Conselho tem sociedade civil e governo. Certo. Então, nas nossas reuniões, a cada 2 meses em Brasília, você vai ter governo e sociedade civil juntos discutindo. E aí você vai ter alguns temas, e essa questão da linha de crédito para a agricultura familiar é um dos temas que sempre aparece, porque quando você vai fazer o monitoramento, a conferência, então houve e há ainda muitas linhas de crédito para a agricultura familiar. E para o assentado, que em algum momento as linhas são diferenciadas, né? Então você vai ver o crédito da mulher, você vai ver crédito para os jovens, você tem o Pronaf, você tem agora entrando na questão do Pronatec, que é você trabalhar a educação do campo, né, para tentar melhorar a sua produção, e a sua geração de renda também está voltada a uma melhor qualificação. Então, nos últimos 4 anos, e nesse balanço do Conselho, também ficou muito presente nesse diálogo com os assentados e a agricultura familiar, a questão da importância da assistência técnica. Claro. Porque eu estou lá no campo, seja eu produzindo ali com minha vaquinha meu leite, ou as frutas, ou legumes, eu preciso estar hoje mais atento a como trabalhar, não só a questão climática, que hoje o Brasil sofre bastante com isso, mas também um outro fator principal para nós, que é eliminar o uso de agrotóxicos. Então, o Brasil ainda é um dos campeões dos agrotóxicos, e aí a assistência técnica também tem, como tantas outras funções, trabalhar com diminuir, né? A ideia nossa é acabar com o agrotóxico, mas diminuir o uso de agrotóxicos dentro da agricultura familiar. Tanto que a gente vê um incentivo aos produtos orgânicos. Hoje é mais fácil, né? Você vai ao supermercado, você encontra alimentos orgânicos, deputado. Essa questão do orgânico e da questão dos venenos, domingo eu assisti uma matéria de um produtor de morango lá no Espírito Santo, que ele era produtor de tomate com um uso
exagerado de veneno, e aí ele se adoeceu e ele dá testemunho, dizendo que ele nasceu de novo. A hora que ele abandonou a agricultura com... É tradicional, né? Que era com veneno, com agrotóxico, ele começou a produzir com a ajuda do Departamento de Assistência Técnica do Governo do Espírito Santo, e ele disse, eu nasci de novo. Recuperou a saúde e hoje ele produz 40 toneladas de morango, todo orgânico, com controle de doença biológico. É o pintinho pequeno, lá na estufa, para comer o grilo que come o morango, é a vaquinha produzida para comer a vaquinha que come. E todo o processo é orgânico, a produção de adubo, a produção... Então, a produção de orgânico cresce em média 20% ao ano. Que garante mais acesso, né? Porque a dificuldade de acesso do brasileiro. Mais acesso também diminui, abaixa, chega mais barato na mesa. Claro. O produto. Quanto mais se aumenta a produção, mais o produto fica, né, acessível à população. Mas, Eta, que falar de segurança alimentar numa cidade como São Paulo, a cidade mais rica do país, né? A gente sabe que dentro da realidade de informação, a informação chega a São Paulo muito mais rápido. Ainda temos pessoas passando fome numa cidade como São Paulo? Ou quais são os programas quando se fala em segurança alimentar e nutricional em São Paulo? Não é a fome necessariamente? Primeiro precisa cumprimentar a todos aqui, lembrar que, né, São Paulo entrou nessa roda da segurança alimentar e nutricional recentemente a partir da eleição do prefeito Fernando Haddad, onde se ficou claro, né, que tanto no plano de governo quanto no plano de metas, a implantação efetiva da política municipal de segurança alimentar e nutricional, que até então não havia sido trabalhada no município. Então, enquanto o Brasil... A própria merenda escolar, né? Sim. A qualidade da merenda escolar. A alimentação escolar recentemente recebeu mais de 1 tonelada de arroz orgânico, né? Agora o feijão. Então isso tem, e principalmente aí de cooperativas e assentamentos de algumas regiões do país, né? E aí a proposta da política de segurança alimentar no município é realmente combater a violação desse direito, aliás, é combater ainda essa violação que existe no município, que é as pessoas ainda não terem esse direito pleno de se alimentar no mínimo 3 vezes ao dia. Então existem vários projetos, várias propostas. Existe um levantamento, né, que eu não tenho os dados aqui agora, mas depois a gente pode estar trazendo, que na verdade se discute numa Câmara Intersetorial, onde se trabalha tanto a assistência social, a Secretaria de Direitos Humanos, que tem um trabalho focado nas pessoas, em especial em situação de rua, que na cidade de São Paulo é um número considerável, né? E nós, enquanto abastecimento dentro da Secretaria do Desenvolvimento, Trabalho e Empreendedorismo, temos essa missão de trabalhar e implementar essa política. E aí você tem aí o Banco Municipal de Alimentos, que hoje ele está sendo totalmente potencializado, em especial por esse programa que é referência mundial, o Programa de Aquisição de Alimentos, que há 10 anos tem sido trabalhado no Brasil. E São Paulo adere pela primeira vez ao programa no maior montante de recurso financeiro junto ao MDS. Como é que funciona? 3 milhões e 200 mil, como é que funciona, como o Edgar estava dizendo, né? A aquisição da agricultura familiar, que vem para o Banco de Alimentos, através do convênio com o governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome, e o Banco de Alimentos distribui para as associações, movimentos e entidades que trabalham com famílias em situação de vulnerabilidade social. Então, esses alimentos são desde o hortifruti granjeiro, o arroz, o feijão, o óleo e assim por diante. Quer dizer, são produtos que são adquiridos com recurso do governo federal, pela prefeitura, do agricultor no campo, o agricultor familiar, o pequeno agricultor, né? E vai para a mesa daqueles que estão ainda em situação de vulnerabilidade social. Quantas famílias são beneficiadas? Hoje, na verdade, nós temos cerca de 300 a 350 entidades aptas a receber, e cada uma delas trabalha com um número variado de famílias. Sim. Então, gira em torno de 30, 50, outras mais de 100 famílias. Então varia bastante pelo universo que é a cidade de São Paulo. Mas o objetivo
final para todas é o que a gente possa garantir o mínimo de alimento, apesar de ser um alimento que vem da agricultura familiar, ele é saudável e que vai, com certeza, combater esse problema que ainda assola os paulistanos. Deputado, sua pergunta para o Mazeto. Mazeto, nós estamos comemorando a Semana Mundial, né? Comemoramos aí esses dias a Semana Mundial da Alimentação. E a questão não é só a produção do alimento. A questão é também o cuidado com a terra, né? Que produz o cuidado esse alimento com o meio ambiente. E nós falamos aqui da experiência do Espírito Santo, mas aqui no estado de São Paulo nós temos grandes iniciativas nesse sentido, tem aumentado significativamente essa iniciativa de optar pelo orgânico. E não só o orgânico, cresce também aqui no estado de São Paulo experiências com a agroecologia, tanto aqui no litoral norte do Brasil, nas comunidades quilombolas, tanto no interior do estado de São Paulo, ali na região do Ribeirão Preto, assentamentos que estão trabalhando muito essa questão da agrofloresta. E numa perspectiva não de negócio só, claro, eles vão optar por isso, é a vida deles que está ali do ponto de vista econômico, mas sobretudo a consciência que tem em fazer esse processo de agrofloresta e devolver a água, inclusive, para o aquífero Guarani, uma água saudável, né? E essa experiência está dando certo e está caminhando, com a ajuda, inclusive, da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, com a ajuda do governo federal, e as pessoas estão se empolgando com isso, trabalhando isso, e sobretudo a nível de consciência. Eu queria perguntar para o Marcelo, qual a relação que vocês têm, ou a possibilidade de aumentar ainda mais a relação com essa produção agrícola dos pequenos agricultores e dos assentamentos, na perspectiva de compra, para poder... Semana passada nós tivemos uma experiência única, né, até então, ali no Mercadão, aqui em São Paulo, onde os agricultores vieram na Semana Mundial da Alimentação vender os seus produtos ali naquele espaço cultural do Mercadão. Foi uma iniciativa da FAF, a Federação da Agricultura Familiar, mas em parceria com a Prefeitura de São Paulo, em parceria com os assentados de Itapeva, lá da região de Aras. Enfim, foi um negócio bonito de ver, né, e uma iniciativa que pode fazer com que essas feiras venham a acontecer mais. Qual que é a visão que vocês têm hoje na Prefeitura de São Paulo? É grande, né? Eu acho que se juntar todos os assentamentos, produtores, ainda não vão conseguir Não, e é importante lembrar São Paulo. que a comida que está chegando à mesa do brasileiro, hoje 70% já vem da agricultura familiar. É um percentual extremamente significativo. Mas então, qual a perspectiva de aumentar essa relação com os assentamentos, com a pequena agricultura, a partir aqui de São Paulo, e incentivar, de fato, outras prefeituras a começarem a ter esse olhar e a começar a comprar esse produto e abrir espaços de comercialização nos territórios que a gente tem aí pelo Estado de São Paulo? Eu vejo que é muito importante essa colocação, deputado, no sentido de que a Semana Mundial da Alimentação, nós procuramos unir várias atividades espalhadas pela cidade toda, desde a orientação nutricional, educação chefe na feira, e a Feira da Agricultura Familiar, essa primeira que a Prefeitura realizou dentro do mercado municipal, foi realmente para reunir cooperativas, associações, movimentos, a Federação da Agricultura Familiar, uma parceria com o INCRA, porque o INCRA, na verdade, tem disponibilizado para nós a infraestrutura dessas barracas, né, do uniforme do pessoal, para fomentar esse tipo de atividade, porque ninguém quase na cidade tem conhecimento de que quando você consome do agricultor familiar sem o atravessador, sem o intermediário, você compra com certeza um produto de qualidade e no mínimo 25% a menos do que você compra em qualquer supermercado, estabelecimento comercial na grande cidade. Então, foi uma oportunidade que nós, em parceria com as instituições, pudemos oferecer, e a proposta é a gente ampliar e aumentar isso a partir do ano que vem, pactuando e fechando esses programas, em especial com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e com o INCRA, né? E temos aí também na cidade já 5 feiras orgânicas. É pouco dentro das 880 feiras convencionais
da cidade, mas já temos 5 nos moldes aí dentro do padrão orgânico. Tem uma né? dentro do Parque da Água Branca que é sensacional. Isso, e tem também no Modelódromo, ali no Ibirapuera, aqui pertinho, né? Essa acontece aos sábados, no período da manhã, né? E aí a ideia é que nós possamos ampliar e pactuar mesmo com esses produtores agricultores familiares, mas começamos já pela região de Parelheiros, a zona sul de São Paulo, que é um grande celeiro produtivo, e com a aprovação do plano diretor municipal, o zoneamento rural foi garantido, então isso favorece muito, inclusive a produção desses agricultores e da cooperativa que lá já existe, em fornecer esses alimentos para programas governamentais, como o PNAE, como foi dito aqui, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a Prefeitura tem aderido e ampliado isso, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, do qual nós já nos conveniamos e já começamos a comprar a partir agora do mês de outubro, novembro. Como é que esses agricultores participam dessas feiras? Há alguma inscrição? Como é que é o trâmite? Há um chamamento público, um edital, né, um chamamento que a gente faz, e para compor essas feiras onde há demanda. Por isso que é importante, quando a comunidade é organizada, né, e quando há uma demanda local, essa organização se reúne conosco, nos procura, lá na supervisão de abastecimento, e a gente elabora toda a trajetória para a implantação da feira para verificar a necessidade e também a operacionalização, porque infelizmente dentro da cidade de São Paulo ela é muito dinâmica e nem sempre no local onde se exige, se tem a necessidade, é possível implantar por várias questões, principalmente a questão viária, né, e de transporte público. E alguma contrapartida da Prefeitura ou não? Sim, a Prefeitura ela entra com a infraestrutura toda viabilizando a implantação da feira. E no caso dos parques, nós temos um diálogo avançado com a Secretaria Municipal do Verde e a Secretaria de Serviços para ampliar tanto a questão da compostagem dessa feira para os agricultores, né, das feiras, 880 feiras, mas também a criação das feiras em parques municipais. Né? É algo que tem dado certo aqui, e a proposta para o ano que vem é a gente ampliar essas feiras, em especial de orgânico, nos parques municipais. A gente vai para um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu queria conversar um pouquinho com o Edgar e o deputado e também o Mazeta sobre a política, tanto políticas estaduais, quanto políticas municipais de segurança alimentar. Como é que o Brasil, os estados e municípios estão se portando frente a essa questão? Mas a gente vai falar disso no próximo bloco, não saia daí. Voltamos com a Assembleia Convida, que recebe hoje, a convite do deputado Tito, do PT, Marcelo Mazeta Lucas, da Prefeitura de São Paulo, e também o Edgar Moura, que é do Conceia. E a gente conversava aqui, né, deputado, sobre a criação de políticas, tanto estaduais quanto municipais, de segurança alimentar e nutricional. Edgar, existe alguma previsão do governo federal para que todos os estados e municípios tenham essa política direcionada na questão de segurança alimentar? Sim, o Conselho Nacional realiza justamente as reuniões, chamando todos os estados que fez uma adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. Então, foi criado um sistema e o Conselho tem essa missão de fiscalizar, propor política, e fizemos uma chamada para o Brasil todo, né? Até o mês passado, se eu não estiver errado os números, só tinha acho que 3 estados que não tinham feito a adesão ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar. São Paulo também, com toda a dificuldade que foi, mas fez a adesão. E o interessante é que nessa política faz com que a sociedade civil também tenha mais força. Então, quando eu falei que o Conselho é 1/3, 2/3, 2/3 sociedade civil, 1/3 governo, também nessa política nacional, do Sistema Nacional, os presidentes dos conselhos estaduais têm que ser eleitos pela sociedade civil. Então, assim, ele tem que ser da sociedade civil. Né? Você faz uma assembleia, uma reunião e elege o conselheiro. Cada estado mantém o seu conselho? Cada estado mantém seu conselho estadual. E aí você vai, do estado, vai abrindo para cidades. Abrindo para cidades. O desafio do Conselho nessa gestão, entrando na 5ª conferência, já que o ano que vem nós vamos fazer a 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Então, nesse sistema nós criamos uma Kaizen nacional, que é
os estados criam o conselho, e aí o governo do estado tem que criar uma relação entre secretarias, que nós chamamos de Kaizen. Justamente para quê? Para que a política ela não fique solta na execução e na gestão dentro do seu estado. Então, você vai eleger uma secretaria que vai coordenar a política de segurança alimentar, mas em conjunto com as outras secretarias. É como se eu criasse a gente fala no Ministério, né, um órgão interministerial, e nos estados e no município, um órgão entre secretarias, com o foco de fazer funcionar o sistema de segurança alimentar, que é uma, por exemplo, que é uma assistência cadeia. social, com educação, Com saúde, articulando ações conjuntas. Você vai articular, vai monitorar, né, você vai fazer com que... Existem os programas nacionais do governo, como o Plano de Aquisição de Alimento, que é o PAA, tem o PNAE, que é o Programa Nacional de Nutrição Escolar. Você vai em outro estado, você vai ter o programa das cisternas, que é justamente onde tem a seca, você garantir que ali tenha água para produzir alimento. Você vai ter, nessa Kaizen e nesses conselhos, você vai ter a ajuda dos institutos de pesquisa. O conselho tem também as universidades dentro do conselho. Então você vai ajudar também nesse monitoramento. E dentro dessa política está a produção, né, o acesso, né, que você pode dizer também da comercialização, e você vai trabalhar com o eixo não só de ter, nós falamos hoje assim, não é só o orgânico que tem que ser o saudável, né? Você pode ter um produto sem agrotóxico que não é orgânico, sim, e ele não tem agrotóxico, e também é um produto saudável. Então o eixo nosso é incentivar, sim, o uso a produção de orgânicos. O Marcelo falava das feiras, tem um dado interessante na pesquisa do Conceia, que dá o último balanço nosso, que aonde tem feira, você vai ver chegando mais comida na mesa das famílias, mesmo daquelas mais pobres ou daquelas, sim, que têm um poder maior. Porque então falta o quê? O acesso, né? Você não tem que esperar ter só os mercados. Então o Conselho também, nesse sistema, ele vai incentivar o número de feiras, criar mais feiras, orgânico e não orgânico. Então você vê feira à noite, feira de manhã, aonde eu tenho acesso ao produto, eu vou consumir. Por isso que a gente vem chamando muita atenção da história das crianças, né? E aí a gente vem acompanhando bem o programa Carinhoso, o Brasil Sem Miséria, são políticas estruturantes, né? Tanto o PAA, o PNAE, alguns estados também criaram os seus programas com foco na alimentação saudável e adequada, né? Você vai ter esse jogo de políticas. E aí uma coisa interessante, só ter a política e não ter garantia no orçamento também é uma outra questão interessante. Então, nós criamos um plano nacional de segurança alimentar, e quando a gente faz essa adesão... Entra dentro do orçamento da agricultura, só para a gente esclarecer isso. Nós estamos agora discutindo que você faça uma rúbrica separado, até para você poder monitorar. Mas se eu coloco dinheiro na agricultura familiar, eu vou com certeza incentivar a produção, eu vou com certeza incentivar chegando mais alimentação na mesa. Então os estados também ganham alguns incentivos na adesão ao sistema, que é na formação, a criação de conselhos estaduais e a criação de conselhos municipais. Então o grande foco nosso é criar os conselhos, que são os conselhos que vão fazer também a pressão junto ao governo, já que o governo está dentro do conselho, da política andar, como costuma dizer, né? Da política chegar de fato lá na ponta. Deputado, alguma pergunta sobre essas ações? O Edgar me fez lembrar o seguinte, estamos falando de políticas públicas para essa questão da alimentação. Acho que é importante talvez lembrar que eu sou filho de agricultor. Plantava o quê? Cana, milho, leite. E eu fui para o Colégio Agrícola em 1971 para estudar, e essa era a intenção nossa, e parecia ser a intenção do Estado. Nós vamos fazer Colégio Agrícola para voltar e aplicar o conhecimento do colégio na pequena propriedade. E o que aconteceu foi o contrário, né? Foi o contrário. Quando nós, 3 anos do Colégio Agrícola, quando nós voltamos, meu pai tinha perdido a propriedade maior para o banco.
E aí nós fomos trabalhar de empregado. Eu fui para a Exalc isso, e meu irmão foi para a Copersuca, já se aposentou na Copersuca, etc. Então, houve um desmonte na ditadura militar de política agrícola, sobretudo para os pequenos, e realinhou uma política agrícola para o agronegócio. É preciso ficar claro nesse sentido, porque aí houve uma migração, um êxodo rural muito grande, que a geada de 75, 76 ajudou a implementar essa política do agronegócio e desmontar efetivamente a política do pequeno agricultor no estado de São Paulo e no Brasil. Aí, a partir daí, as cidades incharam. Hoje nós temos 85% da população vivendo na cidade. Sim. E aí os problemas que a cidade enfrenta, até por não estar preparada para essa mudança muito rápida do êxodo rural para a cidade. Agora, e aí, juntando a esse contexto todo, a fome aparece de forma muito violenta. Final da década de 70, 80, né? Eu me lembro quando os primeiros, a ocupação de terra aqui no estado de São Paulo, as pessoas diziam, quem trouxe vocês para cá, a polícia? Eles diziam, a fome. Porque nós não tínhamos emprego na década de 80, se tinha emprego não tinha carteira registrada, e a fome assolava todo mundo, né? Então houve um movimento de retorno para o campo nesse período, mas sem uma política também agrícola definida. Então, eu acho que nesses últimos anos, sobretudo no início do governo Lula, quando a fome é tratada como uma questão de Estado, né, de política pública e de política de Estado. Nós precisamos garantir que as pessoas comam. Minimamente é o papel do Estado fazer isso. Porque diretamente a pessoa come, estuda, claro, tem boa saúde, né? Exatamente. E hoje parece que nós estamos ainda, avançamos, mas estamos gatinhando ainda no sentido de consolidar políticas públicas para o pequeno agricultor, para os assentamentos, na área da irrigação, na área de financiamento de trator e, sobretudo, na área da comercialização, que são iniciativas, né, que estão acontecendo aí. A questão do agrotóxico, do orgânico, ainda temos muito que trabalhar nesse sentido. E eu acho que essas políticas públicas todas, a compra direta dos pequenos agricultores, tem dado um fôlego. O agricultor consegue respirar para ter uma renda mínima, para permanecer no campo. Mas temos ainda um grande desafio de assegurar esses jovens no campo. Agora, dentro dessa questão de políticas, o Mazeta contava para a gente que a cidade de São Paulo já tem uma política municipal de segurança alimentar. Processo de construção. Processo de construção. Isso que eu queria perguntar para o Gazeta. Exatamente. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram para fazer a compra, por exemplo? Ainda tem muita burocracia para a gente precisar vencer, para fazer essa feira. Fala um pouco das dificuldades que concretamente a gente sente quando a gente toma iniciativas dessa natureza. Olha, nós não podemos negar que nesses últimos 12 anos houve um grande avanço que o presidente Lula e a presidenta Dilma conseguiram colocar na agenda nacional e internacional a questão do combate à fome e miséria por conta de ter insistido e trabalhado diuturnamente na questão da implantação dessa política pública, né? E porque se o governante não leva afinco isso, infelizmente isso não vai adiante. Agora, você tem ainda, né, embora o programa de aquisição de alimentos tenha completado 10 anos no Brasil, seja uma referência mundial, inclusive pela FAO, reconhecido pela FAO, exportando, né, pela FAO-ONU, né, para a África e países da América Latina, nós temos ainda alguns entraves que, como o deputado Tanto que o representante lá fora é um brasileiro que levou o modelo. Né? Isso, o próprio Zé Graziano, que foi, né, o grande, né, um dos primeiros ministros aí da estratégia Fome Zero, depois Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Quer dizer, toda uma construção ao longo desses 12 anos para que a gente pudesse chegar, acho que nesse ponto muito importante, que eu não me lembro se a gente colocou aqui, que foi o Brasil ter superado a extrema pobreza, ou seja, ter saído do mapa da fome. Então, isso para a gente é uma referência, eu acho que uma conquista de todo mundo, né? Mas em especial do empenho e da dedicação do governo federal, né, nesses últimos anos. E aí, como disse o deputado, há sim alguns entraves, porque o programa ele vem se adequando e se adaptando no decorrer do tempo às necessidades. Antes você tinha apenas só o produtor que fornecia a questão da nota, né, Edgar? Hoje você tem a cooperativa, você ampliou também o valor montante para
que se venda para o agricultor, né, e para a cooperativa. Então, assim, as adequações estão sendo feitas no decorrer do percurso, mas o que é importante ressaltar é que está sendo ampliada a questão do escoamento do produto do agricultor familiar, e esse produto está vindo para a mesa daqueles que mais precisam em todo o Brasil. Também para as escolas municipais há essa preocupação? Também há. Agora, quando o governo municipal ou estadual ele realmente abraça, né, essa causa de comprar, porque a legislação é muito clara, no mínimo 30% da agricultura familiar deve ser adquirida para a alimentação escolar. Né? Então, assim, se não é cumprido, se você não está cumprindo essa meta, então o governo está violando uma legislação. Né? Então, fazer-se cumprir isso é uma determinação legal. Então, há uma dificuldade, tanto de logística e tudo mais, mas isso com o tempo, se há boa vontade e vontade política do gestor público municipal ou estadual, ela vai acontecendo paulatinamente e atinge no mínimo 30%. Nós temos o exemplo do município de São Bernardo, que hoje adquire 100% da alimentação escolar da agricultura familiar. Então, São Paulo tem avançado, e a nossa meta é atingir no mínimo 30% entre esse final de ano e começo do ano que vem, né, e ampliar isso, passar a extrapolar os 30%. Por isso que para o Conselho de Segurança Alimentar, essa adesão de São Paulo, de fazer adesão ao sistema, faz com que ele tenha também, entre tantas outras coisas, pegar a política e cumprir os 30%. Porque São Paulo ficou, antes da gestão do Haddad, também não cumprindo os 30%. Do PNAE, né? Então, o que acontece com o Estado quando não cumpre? Não tinha uma punição, na verdade. Então, você vai ver muitos municípios que não estavam cumprindo os 30%. Ele vai alegar que não tinha produtor para fornecer, que não conseguia, né, abre uma licitação, abre um pregão. Então, você vai achando um mecanismo para dizer que não está comprando porque não tem. Os órgãos de controle também fecham isso, né? Agora, é importantíssimo dizer que o Brasil sai dessa linha da pobreza, né? E tem que ficar também monitorando isso, mas com uma grande participação da sociedade civil de também monitorar, de acompanhar, de cobrar. O PAA, por exemplo, em alguns países da África, exportamos o PAA como um caso de sucesso. Eu viajei para o Paquistão para falar sobre o Fome Zero e o Conselho de Segurança Alimentar, também na visão da questão da fome. Então você percebe que dessas políticas o Brasil sai na frente com uma questão que está dando certo. Toda semana você vai ter uma delegação de algum país no Brasil querendo saber o que é o CONSER, querendo saber como é que é essa política. E agora como é que a Futura de São Paulo consegue comprar, porque a Futura de São Paulo comprando 30% da alimentação escolar não é pouca coisa, né? É um número considerável, tanto em dinheiro quanto em produto, né? Então isso vai garantir que muitas famílias permaneçam no campo, e aí você tem que entrar com a política de fazer com que o jovem fique mais no campo. Vai sair um dado agora em 2015, no começo, onde você já vai ver o número de famílias da urbano voltando para o campo, e isso já com a melhora aos programas e às políticas de segurança alimentar voltado para o campo. Aí você tem um bom trabalho do INCRA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, os assentamentos estão voltando com mais assistência técnica, porque antes você não tinha segurança de produzir, né? Você produzia, podia vir qualquer questão climática, você podia perder tudo, né? Agora, tem muita coisa para fazer. Acho que avançar na política de crédito, né? Avançar na questão do escoamento da produção, que a gente fala muito dos quilombolas do Vale do Ribeira como exemplo. Para tirar a bananadeiras do Vale do Ribeira, 4 horas de lá, para chegar até aqui, para vender para quem? Tem que ter uma estufa. Então, toda uma logística, toda, né? Essa logística também está dentro do sistema que a prefeitura conseguiu, tanto a de São Paulo como a do Embu. Então você tem também uma quebra de paradigma, que é comprar da comunidade tradicional. E outra paradigma é como é que você, por exemplo, que é a nossa âncora aqui hoje, que tem lá no fundo da sua casa lá 3 pés de mexerica, que você não consome
todo mexica que tem. O seu vizinho tem mais 3, eu tenho mais 3. Então, se você pegar na sua rua essa produção desse excesso, você pode fornecer na alimentação escolar. Então, você está voltando... Mas aí você toca num ponto que eu acho que o deputado Tito também reflete a respeito disso, que é a cultura do desperdício. Sim. O brasileiro desperdiça muito alimento. E a gente não vê, muitas vezes, esse tipo de política abordando isso também, ou seja, educação alimentar. Eu tenho que comer, tenho em abundância, mas ao mesmo tempo eu desperdiço. E tem gente que está com fome. Vira uma cadeia negativa até, deputado Tito. Perfeito. O suíço sociólogo que escreve o livro lá, acho que é Extermínio em Massa, né? Ele coloca muito bem essa questão, sobretudo nos países europeus, né? O consumo, que tudo é consumo, né? Você compra desnecessariamente uma série de coisas que depois se estraga e tem que jogar fora. E ele traz números interessantíssimos. Não tem a gente não tem nada, né, de educação quanto a isso. De desperdício. E no Brasil se tem muito isso. Aqui, um dia eu li um artigo aqui do Ceasa de São Paulo, do entreposto aqui, que dava para fazer, só que se perde ali, que cai, só 2 milhões de pratos de sopa por dia. Né? Então, há muita comida sendo jogada fora. Né? Há muita comida jogada fora. Então, tem muito desperdício. Mas eu queria lembrar que eu ia até pedir para você contar a experiência que você teve no Paquistão. O Brasil virou referência nessa questão. Né? O Brasil tomou isso muito a sério. Agora, eu falo, puxa, mas demora tanto. Eu acompanho a questão da luta pela terra aqui no estado de São Paulo desde o início da década de 80. É difícil, porque nós temos toda uma estrutura fundiária que precisa ser revista, que precisa ser mudada do ponto de vista jurídico. Uma luta imensa, um sofrimento imenso ainda, a luta pela reforma agrária. Quer dizer, a burocracia ainda impede esse tipo de... As leis ainda são difíceis de serem cumpridas, de fiscalizar. Então, tem muita coisa a ser feita. Mas eu gosto da expressão do Hélito, quando ele diz, nós estamos repovoando a zona rural. Estamos repovoando o Estado. Eu acho que isso é importante, acreditar nisso, lutar por isso, porque isso é extremamente necessário para que nós possamos produzir comida de qualidade, produzir recuperação do meio ambiente extremamente judiado, mal cuidado, né, nesses anos todos aqui no nosso estado, no nosso país. A reforma agrária, a agricultura familiar, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem visto acontecer aqui no estado de São Paulo, no nosso Brasil, nesses últimos anos. E a gente resgata a agricultura como importante na economia, né, de um estado como São Paulo, por exemplo. Antigamente falava assim, olha, a agricultura representa quase 40% de toda a economia do estado. E a gente viu isso se perder ao longo do tempo, né, com a realidade até dos canaviais, né? A gente teve a cultura da cana-de-açúcar aí, que acabou tirando espaço para plantação de outros tipos de produtos, mas eu acho que a gente está resgatando de uma forma muito consciente essa questão de segurança alimentar e nutricional. Eu queria só acrescentar uma coisa, quando se fala de desperdício de alimento, nós temos um desperdício de terra no estado de São Paulo. Né? Para falar só do estado de São Paulo, nós temos muita terra ociosa, muita terra improdutiva, que precisa ser mais aproveitada e mais partilhada para que as pequenas agriculturas possam produzir comida, qualidade de vida. A prosa está boa, né? Já que a gente está falando de agricultura, né? De campo, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu vou dar um minutinho para cada um dos meus convidados, para as considerações finais. Na verdade, são convidados o deputado Tito, tanto o Edgar quanto o Mazeta. Deputado, primeiro vamos dar a palavra ao Edgar, seu recado final. Eu queria agradecer o convite pelo deputado Tito, o deputado que coordena a Frente Parlamentar da Reforma Agrária e a Frente Parlamentar de Segurança Alimentar. E aqui hoje, em nome da nossa presidente nacional, Maria Emília Pacheco, convidar também o deputado Tito, convidar o Marcelo, que é o supervisor de abastecimento do Futuro de São Paulo, e todos os outros nossos ouvintes, para a gente participar da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar. Vamos começar a partir de dezembro já a fazer diálogo de segurança alimentar, pensando na 5ª Conferência, avaliando e discutindo a educação, segurança alimentar, nutricional. E espero, Tito,
aqui em dezembro, poder ainda fazer um diário de segurança alimentar aqui com você, à frente parlamentar. E o Conselho Nacional de Segurança Alimentar está esperando a todas e a todas para que a gente possa andar esse Brasil afora, organizando a sociedade civil em torno do Conselho Nacional de Segurança Alimentar. Contar com a ajuda das universidades, dos governos municipais, estaduais, sociedade civil como um todo, das ONGs, das entidades, da igreja, ela como um todo, e dos quilombolas da matriz africana, para a gente conseguir, de fato, fazer um conselho participativo e erradicar a fome e a pobreza. Obrigado. Marcelo, também, seu recado final. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, ao companheiro e irmão deputado Tito, e dizer que foi um prazer estarmos, né? E lembrar que graças, né, embora a gente tenha avançado muito na política, na esfera nacional, na implantação da segurança alimentar e nutricional, nós temos ainda muitos desafios, né? Realizamos aí recentemente um seminário lá em Heliópolis, discutindo com especialistas, representantes de ministérios do INCRA, né, os agricultores familiares, mais cerca de 200 pessoas participaram, principalmente jovens. Então, assim, é dizer que é um tema que deve ser provocado junto à sociedade, independente seja a pessoa rica, pobre, classe média, todo mundo tem direito a se alimentar e se alimentar bem. Então, esse debate ele faz parte e deveria permear todos os nossos contatos e meios de comunicação para que as pessoas tenham cada vez mais clareza, né? Que garantir uma alimentação saudável de baixo custo é sinônimo de qualidade de vida e vida longa, né, para todo mundo. Então, muito obrigado. Estamos à disposição na Prefeitura de São Paulo para tanto as pessoas contribuírem conosco, mas também para dialogarmos e ajudarmos cada vez mais a implantar esse projeto na cidade. Muito bem lembrado pelo Edgar, deputado preside, né, coordena a frente parlamentar, tanto da reforma agrária quanto na questão da segurança alimentar. Também o seu recado final. A questão da fome parece ser um negócio tão longe da gente, mas está muito próximo ainda da gente. Nós temos ainda muita gente que tem problema de não ter comida. E a fome é uma atrocidade inaceitável. Eu acho que a pior das torturas é a fome. Mas ainda temos muito trabalho a ser realizado nesse sentido. Nós temos as igrejas que trabalham, que juntam cestas, que fazem trabalho, sempre fizeram esse trabalho, mas nós temos que sair dessa perspectiva da caridade. Do voluntariado. Do voluntariado. Né? Eu acho que os governos têm que assumir isso como tarefa primeira. Os governos municipais, fundar os conselhos onde não existe, incentivar as produções agrícolas nos seus municípios, no estado, para que a gente possa vencer essa fome com dignidade, com reforma agrária, com políticas públicas consolidadas e que a gente tenha, no mínimo, um país onde todos nós possamos, de fato, comer. Não necessariamente comer demais ou desperdiçar comida, mas ter comida. Esses dias eu estava conversando com um afilhadinho meu de 5 anos e ele foi para Santa Catarina, no Beto Carreiro, eu falei, o que se gostou mais de lá? Ele falou assim, da comida. Como é bom comer, como é gostoso comer. Eu quero agradecer você, agradecer os dois convidados aqui por esse debate, por essa conversa. Quero agradecer também o Marcelo, o Edgar, o deputado Tito. Quero agradecer a você. O Assembleia Convida vai ficando por aqui. Nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.